Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse desafio de leitura, depois eu vou falar sobre o livro que eu li, né, e depois eu vou mostrar para vocês o resultado, né, desse desafio. Então, basicamente, eu fiz algo parecido ano passado. Eu publiquei, no caso, foi em janeiro de 2025, que eu publiquei um vídeo, que é um desafio, né, desafio entre aspas, para ler 2 horas por dia, fazendo um contraponto com a quantidade de horas que o brasileiro médio passa nas redes sociais, né? Não é tipo, substituir uma coisa por outra, tipo, um hábito por outro, mas perceber que nós temos como gerenciar melhor o nosso tempo, né, para ter um momento de leitura, ter um momento, sei lá, de ver redes sociais, por exemplo. E eu decidi fazer novamente porque eu estava um pouco viciada, digamos assim, no YouTube mesmo. Meu ritmo de leitura é lento, então eu queria me dedicar um pouco mais à leitura. Dá para você equilibrar, né, o seu tempo, a sua rotina, para você ter um hábito de leitura. E, bom, basicamente, o livro que eu escolhi para fazer esse desafio foi O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, né, A Formação e o Sentido do Brasil. E, basicamente, o livro se divide em O Novo Mundo, Gestação Étnica, Processo Sociocultural e Os Brasis na História. Né, em outras edições, eles dividiram, né, essa parte, o Destino Nacional, que no meu está contido na parte Os Brasis na História. Nas outras edições, o Destino Nacional está à parte, né? E eu não sei se eles acrescentaram informações também após essa edição. Não só vai nos traçar, né, um perfil sobre como se formou o povo brasileiro, como tentar responder por que o que Brasil não deu certo ainda. E ele fala sobre outras explicações também que outros historiadores ou outros sociólogos tentaram dar, né? E ele fala que são visões eurocêntricas e fala da necessidade de uma teoria do Brasil. Daí ele termina seu prefácio dizendo o seguinte: além de antropólogo, sou homem de fé e de partido. Faço política e faço ciência movido por razões éticas e por um fundo patriotismo. Não procure aqui análises isentas. Este é um livro que quer ser participante, que aspira a influir sobre as pessoas, que aspira a ajudar o Brasil a encontrar-se a si mesmo. Então, ele, além de trazer uma base histórica, né, sobre o Brasil, né, como a formação do Brasil, mas principalmente da formação do brasileiro, né, ele vai trazer sua análise, né, não vai só trazer fatos históricos sobre o que aconteceu, né, com a formação do nosso país e com a formação do nosso povo. Ele vai trazer o europeu, né, não só os portugueses, né, mas os franceses, os índios, os negros africanos, as tradições culturais distintas. Estou listando aqui um pouco de alguns assuntos que ele vai trazer. Os lucros exportáveis, né, provedor colonial de bens para o mercado mundial, a confluência numa sociedade multiétnica, as condições de meio ambiente que abrigam adaptações regionais, a imigração de europeus, árabes e japoneses. Vai falar sobre os sertanejos do Nordeste, caboclos na Amazônia, crioulos do litoral, caipiras do Sudeste, Centro, gaúchos, os ítalos brasileiros, todo o povo que veio, né, todo o povo que já estava aqui também, todas as relações que foram se formando entre os indígenas, os portugueses, né, os europeus no geral, e depois vieram os negros africanos, e como isso ocorreu, né, diferenciados em suas matrizes raciais e culturais, descendentes de velhos povoadores ou de imigrantes recentes, unidade nacional consolidada depois da independência alcançada através de lutas cruentas e da sabedoria política de muitas gerações. As distâncias sociais, um antagonismo classista, processos de continuado genocídio e etnocídio, distanciamento social entre classes dominantes e subordinadas, o medo da rebeldia dos escravos e o medo racial, as lutas cruentas, né, índios que foram dizimados, os negros chacinados, né, aos milhões. Ele vai dividir esse livro em várias partes, abordando os diferentes temas. Como ele está dividido por temas, né, não é um livro que vai contar e vai fazer uma análise de forma linear, historicamente falando, né, numa linha do tempo. Não vai ser assim. Ele vai e volta na história e muitas vezes ele nem fala qual é essa linha temporal,
Às vezes ele fala, às vezes não, mas a gente consegue entender pelo contexto, né? Não só das pessoas que aqui tiveram, mas o que aconteceu, as explorações, né? Como se deu, né? As explorações e as produções mercantis. Ele vai e volta, né? Na história e tal, ele se repete por vezes. Mas tudo isso porque ele vai fazer uma análise sobre cada um desses temas, desses assuntos. E o primeiro é o Novo Mundo. Ele vai falar da matriz Tupi, né, de 1 milhão de indígenas, né, divididos em dezenas de grupos tribais e conglomerados de aldeias, né, de 300 a 1.000 habitantes. E daí os indígenas se expandiam e se dividiam e depois eles se hostilizavam. Então, mesmo sendo da mesma família, eles formavam outras tribos, né, eles iam, enfim, se expandindo, mas eles se estranhavam ao mesmo tempo. Os povos Tupi, né, davam passos para uma revolução agrícola. Quando vieram os europeus, eles já tinham alguns avanços, né, na agricultura, cultivavam frutas, ervas, mandioca, milho, batata doce, cará, feijão, amendoim, tabaco. E isso assegurava a fartura alimentar o ano inteiro para os indígenas, né. Eles faziam roçados, derrubando árvores, limpando o terreno com queimadas. Né, existiam conglomerados pré-urbanos de aldeias agrícolas, né, tiveram várias guerras atiçadas pelos europeus, e eles nem sabiam por que lutavam, né, os indígenas não sabiam por que lutavam. Então, tropas indígenas aliciadas também pelos jesuítas. E assim, né, na minha edição, né, ele ainda fala um termo que não se utiliza mais, que são índios, né. Então, possa ser que eu fale índios aqui, me referindo a indígenas. Eles tinham uma estrutura social igualitária, eles não se organizavam, né, viviam em guerra, né, constante, contra outras tribos. Existiam conflitos causados por disputas, né, de terra, né, lugares mais apropriados para a lavoura, a caça e a pesca. E existe também um registro de um alemão, né, que ele foi levado 3 vezes para uma cerimônia de antropofágica, né, mas eles se recusaram a comer porque esse alemão, ele se cagava todo, ele ficava chorando. A Igreja Católica, né, através do Santo Ofício, eles julgavam, condenavam e até queimavam vivos, né, quem eles consideravam hereges. Assim, meio que a Igreja, ela justificava a escravidão para reduzir essas pessoas à fé católica. Daí ele vai falar sobre a relação de qual foi a visão, né, dos indígenas com a chegada dos europeus. Alguns viram a chegada dos europeus e interpretaram como um acontecimento mítico, né, talvez tanto poderia ser ferozes como pacíficos. Então muitos índios embarcaram, né, foram levados nos navios, pensando que seriam levados para uma terra mítica, e passou a ser mercadoria de exportação, né, para a metrópole. Quando eles viram que não era aquilo, eles morriam de tristeza e eles se culpavam, né. Basicamente, muitos foram dizimados por uma guerra biológica, porque os europeus trouxeram, né, suas doenças, né. Os europeus, eles se aproveitavam das Índias, tornavam como cativas, e o invasor chegava com várias coisas, vários objetos, e ele vai falar o seguinte: quanto o índio se desembestou, enlouquecido contra outros índios e até contra seu próprio povo, por amor dessas preciosidades. Não podendo produzi-las, tiveram de encontrar e sofrer todos os modos de pagar seus preços na medida em que elas se tornaram indispensáveis. Então, alguns índios ficaram deslumbrados, né, com os objetos que os europeus traziam, eles acabavam sendo dependentes, né, dessa relação. Com os missionários, os índios foram escravizados. O plano jesuítico foi um somatório de violência mortal, intolerância, prepotência e ganância. Foram usados como gado e muitos condicionados a uma vida regrada, disciplinada, e muitos sucumbiram a isso, e os que não sucumbiram, né, os que não aceitaram, basicamente se matavam. Muitos morreram nas guerras que os portugueses travavam, né, contra outros índios mais hostis. Então, para os europeus, a antropofagia de comer seus inimigos em banquetes selvagens, a ruindade com que eram manipulados pelo demônio através de seus feiticeiros, a luxúria com que se amavam com a naturalidade de bichos, a preguiça de sua vida farta e inútil, descuidada de qualquer produção mercantil. Era só esse o interesse do europeu, era mercado. Houve um conflito entre os colonos, né, que pensavam os índios como negócios, como uma forma, né, de exploração, e também alguns religiosos à frente das missões da coroa, né, que queriam evangelizar os índios. Então, o projeto colonial deu uma guerra genocida e a ação missionária, que é etnocida, que tirava o índio de sua cultura, de sua vivência, de seus hábitos,
e transforma ele pelo modo de ser europeu. Os jesuítas tinham interesse na salvação dos índios, né, salvação, mas os franciscanos, eles tinham a visão mais hostil. Não eram todos os religiosos que tinham uma boa ação, digamos assim, entre muitas aspas, né, porque eles foram muito prepotentes, mas eles acreditavam que os índios precisavam da salvação divina. Vai falar sobre a busca de riquezas no Brasil, né, pela Europa como um todo, né, a França, a Holanda, a Grã-Bretanha, os eslavos, a Ibéria, em busca dos minerais. E depois da escravatura indígena veio o tráfico de escravos africanos, né? Vieram de lugares diferentes na África, né, que tinham culturas e idiomas muito diferentes, e eles eram separados de propósito para que eles não se organizassem. E daí a segunda parte é a gestação étnica. E ele vai falar sobre algo que acontecia entre as tribos indígenas quando os europeus aqui vieram, que ele chama de cunhadismo, né? O europeu, ele casava-se com uma índia, né? E ele era considerado ali como parte da família. E ele fala que essa foi a primeira formação do povo brasileiro. Na página 82 ele fala o seguinte: como cada europeu posto na costa podia fazer muitíssimos desses casamentos, a instituição funcionava como uma forma vasta e eficaz de recrutamento de mão de obra para os trabalhos pesados de cortar paus de tinta, transportar e carregar para os navios, de caçar e amestrar papagaios e soins. Mais tarde serviu também para fazer prisioneiros de guerra, que podiam ser resgatados a troco de mercadoria, em lugar do destino tradicional, que era ser comido ritualmente num festival de antropofagia. Os povoadores europeus que aqui vieram ter eram uns poucos náufragos e degradados, deixados pelas naus da descoberta, ou marinheiros fugidos para aventurar a vida nova entre os índios. E daí foi por causa dessa exploração, né, do pau-brasil que Portugal, né, decidiu enviar donatários, né, de Portugal para o Brasil, para que eles formassem a colonização, digamos assim, do território, né, porque eles queriam meio que monopolizar o pau-brasil, porque a Europa inteira estava interessada em explorar o Brasil, e eles estavam explorando o Brasil, né, o pau-brasil no caso, né. Portugal, se vendo ameaçada com as outras nações ali da Europa, eles pensam em colonizar. Até então, eles só estavam explorando, continuaram explorando, obviamente, né. Com eles vieram também as cabeças de gado, né, e também as primeiras mudas de cana. Eles já tinham experiências com a produção de cana. Daí os jesuítas, eles tentam ensinar a gramática latina para os indígenas e não tiveram sucesso nisso. Então, eles que aprenderam o idioma dos índios, né? Então, eles aprenderam o tupi, o guarani. Os indígenas deixavam de cultivar as suas terras, né? O que ele comia, o que ele usava. Deixou aquela vida ali para servir aos europeus, explorando para o Brasil, entre outras coisas. Então, eles começavam a se ocupar disso para, por exemplo, plantar canaviais, açucareiros, produzir mercadoria, basicamente. Daí começa a crescer o número de escravos indígenas trabalhando para os donatários que aqui vieram. Os jesuítas começam a fazer as paróquias, né, separam os indígenas por sexo, por idade, enfim, estabelecem tarefas, uma rotina pré-definida, com um horário, com tudo. E daí acontecem as epidemias. Os outros indígenas, eles não aguentam essa vida muito regrada, né, e acabam ou fugindo ou, enfim, tirando a própria vida. Daí ele vai falar sobre também a formação dos brasileiros mestiços. Ele vai falar sobre os mamelucos, os brasilíndios, mulatos. Daí, sobre o idioma, ele diz o seguinte: no plano linguístico, o tupi-guarani, como língua geral, permaneceu sendo por séculos a fala dos brasilíndios paulistas, e no Nordeste açucareiro foi prontamente suplantado pelo português. Isso porque sua população principal de escravos e mestiços, sendo compelida a adotar a fala do capataz para se comunicar com os outros escravos, realizou o papel de consolidar a língua portuguesa no Brasil. Ele vai falar sobre como os indígenas vão perdendo a vida, né, não só pelas doenças, mas também eles morrem por causa de maus tratos, porque eles fugiam. Os jesuítas, em um dado momento, eles foram expulsos do Brasil e a situação piorou muito. Mais de 1 milhão de indígenas foram aniquilados, né, no genocídio, pelo desgaste de trabalhar como cativo. Na página 113 ele fala o seguinte: através desse convívio aculturativo, porém, os índios se tornam cada vez menos índios no plano cultural, na língua que falam, nos modos de trabalhar, de divertir-se e até nas tradições que cultuam. A uniformidade racial
né, dos africanos que vieram cativos, eles não representavam uma uniformidade no sentido cultural e linguístico, porque, como eu falei, né, eles eram de lugares diferentes, de partes diferentes da África, e eles foram separados justamente para que eles, enfim, não estabelecessem a própria cultura. Não. Então, a contribuição cultural, ela foi pouco decisiva, né? Foi pouco relevante para a nossa formação, digamos assim. E daí ele fala, né, que existia uma política de evitar a concentração de escravos, né, oriundos de uma mesma etnia, para impedir a formação de núcleos solidários entre eles, e também por isso nenhum idioma africano se estabelece aqui. Foram radicalmente deculturados pela erradicação de sua cultura. Mas ele fala o seguinte na página 116. Consegue, ainda assim, exercer influência, seja emprestando dengues ao falar lusitano, seja impregnando todo o seu contexto com pouco que pôde preservar da herança cultural africana. E a fuga entre eles era ou para tirar a própria vida, ou acabavam mortais porque eram caçados, né, se fugisse. Apresado aos 15 anos em sua terra, como se fosse uma caça apanhada numa armadilha, ele era arrastado pelo pombeiro, mercador africano de escravos, para a praia, onde seria resgatado em troca de tabaco, aguardente e bugigangas. Dali partiam em camboios, pescoço atado a pescoço com outros negros, uma corda puxada até o porto e o tumbeiro. Metido no navio, era deitado no meio de 100 outros para ocupar, por meios e meio, o exíguo espaço do seu tamanho, mal comendo, mal cagando ali mesmo, no meio da fedetina mais hedionda. Escapando vivo à travessia, caía no outro mercado, no lado de cá, onde era examinado, como um cavalo magro, avaliado pelos dentes, pela grossura dos tornozelos e dos punhos, era arrematado. Outro comboio, agora de correntes, o levava à terra dentro, ao senhor das minas ou dos açúcares, para viver o destino que lhe havia prescrito a civilização. Trabalhar 18 horas por dia, todos os dias do ano. No domingo, podia cultivar uma rocinha, devorar faminto a parca e parca ração do bicho, com que restaurava sua capacidade de trabalhar no dia seguinte até a exaustão. Se fugia e era apanhado, podia ser marcado com ferro em brasa, tendo um tendão cortado, viver peado com uma bola de ferro, ser queimado vivo, em dias de agonia, na boca da fornalha ou de uma vez só, jogado nela para arder como um graveto oleoso. Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que os suplicou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sofrida, sentida, que somos, e a gente insensível e brutal, que também somos. Ele vai falar também sobre a identidade dos brasileiros, né? É bem provável que o brasileiro comece a surgir e a reconhecer-se a si próprio, mais pela percepção de estranheza que provocava no lusitano, do que por sua identificação como membro das comunidades socioculturais novas. O primeiro brasileiro consciente de si foi talvez o mameluco, esse brasileiro mestiço, na carne e no espírito, que não podendo identificar-se com os que foram seus ancestrais americanos, que ele desprezava, nem com os europeus, que o desprezavam, e sendo objeto de mofa dos reinóis e dos luso-nativos, via-se condenado à pretensão de ser o que não era nem existia, o brasileiro. E daí ele vai falar o que aprendemos, sobre o conhecimento que aprendemos com os indígenas, né? Aprenderam com o índio a identificar, a denominar e a classificar e usar toda a natureza tropical, distinguindo as plantas úteis das venenosas, bem como as apropriadas à alimentação e as que serviam a outros fins. Aprenderam igualmente com eles técnicas eficazmente ajustadas às condições locais e às diferentes estações do ano, relativas ao cultivo e preparação de variados produtos de suas lavouras, a caça na mata e a pesca no mar, nas lagoas e nos rios. Com os índios aprenderam ainda a fabricar utensílios de cerâmica, a trançar esteiras e cestos para compor a tralha doméstica e de serviço, a tecer redes de dormir e tipóias para carregar crianças. Foi com os índios, também, que aprenderam a construir as casas mais simples, ajustadas ao clima, como os mocambos, com os materiais da terra, nos quais viveria a gente comum. A fabricar canoas com casca de árvore ou cavadas a fogo em um só tronco. Na página 151, eu vou mostrar aqui para vocês, ele traz também algumas tabelas, né? A contingência, né, da população entre brancos, escravos índios e integrados, no caso, e índios isolados, entre 1500 e 1800. Nas zonas de mineração, né, se formaram uma rede urbana, uma civilização com artistas e artesãos, enfim. Temos a terceira parte, né, o processo sociocultural, que ele diz o seguinte: conflitos de toda a ordem dilaceraram a história brasileira, étnicos, sociais, econômicos, religiosos,
raciais, etc. E ele vai discorrer sobre as guerras no Brasil, né? Sobre a luta dos cabanos, palmares, né? Conflito entre os colonos e os jesuítas. Vai falar também sobre os conflitos indígenas e sobre Canudos, né? E sobre Canudos a gente tem um livro que é Os Sertões, né? De Euclides da Cunha, que foi um livro que eu li há um tempo, né? É um livro difícil de ler, mas é um livro que vale a pena ler, né? Ele vai falar sobre todas as explorações que teve, né? Teve o pau-brasil, teve a mineração, né? De ouro, de diamantes, e também teve o extrativismo. Ele vai falar sobre a questão do processo de urbanização que se formaram por causa das produções, né? Vai também mostrar uma tabela sobre a evolução da rede urbana do século XVI ao século XVIII, o número de cidades e o número de vilas, né, que foram se formando ao longo desses séculos. Ele vai falar também sobre a vinda dos imigrantes europeus, né, que aqui vieram com a crise na Europa, tinha muita gente, né, e pouco emprego, digamos assim. Então, assim, vieram muitos imigrantes europeus para cá, mais de 4,5 milhões, né, dos 7 milhões de europeus que estavam desempregados, e, né, vieram se fixar aqui no Brasil, né, e eles fizeram acordos com esses países da Europa, né, então cada um fez um acordo, enfim, sobre as condições que o Brasil ia receber esses imigrantes. Era uma mão de obra barata e especializada. Com essa vinda, né, de europeu, eles trouxeram também seu modo de ser, seus conhecimentos. Isso se refletiu também na nossa formação, digamos assim, como povo brasileiro. Ele fala sobre os crescimentos econômicos, sobre, por exemplo, como a Revolução Industrial influenciou também a questão, como isso impactou, na verdade, na nossa economia, né? E como todos esses fatos foram impactando o povo brasileiro em si e nas suas misérias, nas suas revoluções, inconfidências, guerras, enfim, no impacto que todo esse contexto, né, político, econômico e problemas de classes, né, como tudo isso impactou, né, no nosso modo de ser e também nos nossos problemas, né, nas nossas nos flagelos, né, que a gente herda até hoje. Todas essas crises trouxeram, né, a marginalidade que vem com a fome, com a violência, vem a delinquência, a prostituição, o desemprego, drogas, deculturação, né, tudo combina o que representa no Brasil. Hoje, né, apesar do livro ter sido publicado em 1994, a gente ainda vê muita questão, muitos problemas desses flagelos. E na página 216 ele diz o seguinte: o racismo brasileiro não ensina sobre a origem racial, mas sobre a cor de pele. Se a pele é um pouco mais clara, já passa a incorporar a comunidade branca. Mas que também a questão da classe social influi também nessa questão do preconceito. Ele vai falar também sobre as dificuldades que um ex-escravo, né, após a abolição da escravatura, que agora está livre, ele passava a sobreviver, mas que existiam, na verdade, muitas dificuldades. Né? Toda a dificuldade, né? O negro livre, ele não tinha acesso à educação, eles não tinham acesso ao trabalho, eles eram hostilizados e expulsos, né? Onde eles tentavam se instalar. Então, de que tivesse um pedaço de terra que eles pudessem sobreviver e ter uma vida, eles eram expulsos. E ele vai fazer comparações também, por exemplo, ele compara esse sistema com o sistema feudal, por exemplo, né? Mas que ele fala que tem suas diferenças. Então, por isso que a situação não foi, por exemplo, marginalizada na Europa com o sistema feudal, e também como outras nações colonizavam. Aqui no Brasil nunca houve educar, né, essas pessoas para que elas, por exemplo, se especializassem em algo, enfim. Mas em outros lugares, sim, existia essa preocupação de ensino, de educação, como se o crescimento dependesse também do crescimento de seu povo. Depois ele vai falar sobre os Brasis na história e ele vai dividir sobre o modo de ser, o modo de viver de cada um desses lugares, né, desses núcleos que foram se formando em lugares específicos, em regiões específicas, com mestiçagens, né, e de seu modo de sobreviver, né. Cada um sobrevive na sua maneira. A história, na verdade, das coisas se passa nos quadros locais, como eventos que o povo recorda e a seu modo explica. Em lugar de um quadro geral da história brasileira, compôs esses cenários regionais, né, o Brasil crioulo, o Brasil caboclo, o Brasil sertanejo, o Brasil caipira e os Brasis sulinos. Vai falar também da imigração de 500 mil de nordestinos para a Amazônia, né, para a área amazônica, né, para fazer a exploração aí dos seringais. Era um povo que estava fugindo da seca, estava fugindo da miséria,
e foram trabalhar de forma exaustiva. Aí ele fala sobre fanatismo religioso, que existiram no Nordeste, no Sul também, né, se baseando em crenças messiânicas, né, vividas no sertão, esperando por milagres. Fala-se muito também na preguiça brasileira, atribuída tanto ao índio indolente, como ao negro fujão, e até às classes dominantes viciosas. Tudo isto é duvidoso demais, frente ao fato que aqui se fez. E se fez muito, como a construção de toda uma civilização urbana nos séculos da vida colonial, incomparavelmente mais pujante e mais brilhante do que aquilo que se verificou na América do Norte, por exemplo. A questão que se põe é entender por que eles, tão pobres e atrasados, rezando em suas igrejas de tábua, sem destaque em qualquer área de criatividade cultural, ascenderam plenamente a civilização industrial, enquanto nós mergulhávamos no atraso. Ele faz algumas comparações que aconteceram em outros países, que inclusive eram bem mais pobres do que o Brasil, no sentido de riquezas naturais, no caso. O Brasil ele foi explorado de várias formas, né? E outros países que não tinha tudo que o Brasil, por exemplo, tem de riqueza natural, sofreu com essa questão assim de uma exploração tão cruel e violenta, né? E ele vai terminar o livro falando o seguinte: estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma civilização mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma, mais alegre porque mais sofrida, melhor porque incorpora em si mais humanidades, mais generosa porque é aberta à convivência com todas as raças e todas as culturas e porque assentada na mais bela e luminosa província da Terra. Enfim, eu lembrei de algumas coisas que eu li no livro Brasil, uma História, do Eduardo Bueno, e eu acho até que você vai aproveitar melhor a leitura desse livro se você entender um pouco mais sobre essa questão, por exemplo, pegar um livro de história, desses mesmo de escola, né, enfim, porque ele vai trazer, resumidamente, todos os fatos históricos, no caso, né. No começo, para mim, eu tive de me acostumar um pouco da forma como o Daci vai escrever, até porque ele vai fazer uma análise, então ele não vai só trazer fatos históricos, ele vai fazer uma análise, então, até em questões de linha do tempo, a ordem de como aconteceu, por exemplo, as explorações, enfim, porque, como eu falei, ele vai e volta, né, na história do Brasil, porque ele vai se centrar nos temas, e por isso que ele se repete, mas ele se repete refletindo nesse assunto específico, né. Eu fico refletindo hoje como o Brasil está hoje, né, politicamente falando e culturalmente também falando, né. Mas é importante a gente entender um pouco, deu pra você entender, porque só pelos fatos históricos a gente não consegue se entender, né, como um povo, como a formação, como a gente se deu, a nossa formação foi tão complexo, né, e ele explica de uma forma muito específica, falando sobre cada região, né, nós somos todos mestiços, mas ao mesmo tempo nós temos nossas diferenciações, que inclusive combina em preconceitos, né, raciais, preconceitos de classe, enfim, tudo isso a gente ainda não superou. Antes foi a exploração mercantil. Hoje, na minha opinião, no caso, essa elite política, né, que governa e tem esse poder, fora essa questão do crime organizado, que está se espalhando pelo país inteiro. Conhecer o nosso passado eu acho fundamental também para entender quem somos e o nosso modo de viver, o nosso modo de ser, o nosso modo de reagir. Então, basicamente, o resultado foi esse. Eu comecei a ler, eu lembro que foi no dia que o jogo de Cabo Verde contra a Espanha, que deu empate 0-0, né, que foi incrível, né, aquele jogo ficou pra história. Eu queria terminar antes de fazer uma viagem durante o São João, enfim, por isso que eu li quase 3 horas aí no último dia. Também entre isso teve o jogo do Brasil, né, que eu queria, ler mais um dia antes do jogo, que eu ia beber, enfim, e que eu não ia ter muito tempo pra ler depois, porque o meu horário de leitura, geralmente, tá muito mais concentrado à noite antes de dormir. Então, a minha leitura é mais noturna, né, então, mas foi uma experiência muito, muito boa, né, eu gostei muito de ter escolhido esse livro pra ler também. Com certeza eu passei menos tempo, né, no meu celular, assistindo vídeo no YouTube, ou no computador, enfim. Daí você tem esse enriquecimento também, né, histórico, cultural, enfim, esse conhecimento que é tão caro, né. E pra quem não sabe, eu faço cadernos artesanais, e eu vendo esses cadernos artesanais, né, tem um catálogo, tem todo o link que eu vou deixar aí disponível pra vocês na descrição do vídeo, e vai ajudar também um projeto beneficente que ajuda abrigos de animais. Então, obrigada por assistir, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, né, o que vocês acharam do desafio, o que vocês acharam aí do vídeo, e até a próxima.